Se você trabalha com tecnologia hoje, programa, analisa dados ou constrói sistemas ou simplesmente usa um computador no seu dia a dia, existe uma boa chance de que você esteja utilizando sem perceber ideias que foram estruturadas por uma única pessoa. E o mais curioso é que, diferente de nomes mais populares da computação, o nome dessa pessoa muitas vezes aparece apenas como um termo técnico, algo que você viu em algum momento da faculdade ou em uma aula de arquitetura, mas que dificilmente foi explorado com a profundidade que merece. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu quero te contar a história de John von Neumann. E acredite, esse cara não foi apenas um grande matemático, mas alguém que ajudou a moldar toda a forma como a gente pensa sistemas, computação e tecnologia até hoje. Então roda a vinheta e vem comigo. Para entender o impacto dele, a gente precisa voltar a um momento em que os computadores, como você conhece hoje, simplesmente não existiam. Lá no início do século XX, o mundo ainda estava tentando estruturar áreas como matemática moderna, física quântica e lógica formal. E foi nesse cenário que nasceu, em 1903, em Budapeste, um jovem chamado János Neumann, que mais tarde ficaria conhecido como John von Neumann. Ele cresceu em uma família extremamente bem estruturada, com acesso à educação de alto nível, que na época isso era pouco acessível. E desde muito cedo ele demonstrou uma capacidade fora do comum de lidar com informação. Existem relatos de que ele conseguia memorizar páginas inteiras e reproduzir depois com precisão. Pensa só! Mas o ponto mais interessante não está apenas na memória absurda dele, né, que sim, era uma coisa fantástica, mas sim na forma como ele organizava o que ele aprendia. Ele não absorvia o conhecimento de forma passiva, ele consumia, estruturava, conectava e reorganizava aquilo em algo maior, e é isso exatamente o tipo de habilidade que hoje diferencia grandes profissionais dentro da área da tecnologia. Entender profundamente o poder de estruturar o conhecimento. Mesmo com esse talento evidente para a matemática, o caminho dele não foi direito. O pai dele acreditava que matemática pura não era uma carreira prática e até suficiente, o que levou o jovem von Neumann a seguir um caminho duplo. Ele estudava engenharia química ao mesmo tempo em que desenvolvia trabalhos avançados em matemática. Pensa só, o cara fez duas formações ao mesmo tempo. Realmente o cara não era pouca coisa. Antes dos 23 anos, ele já tinha formação sólida nas duas áreas. E foi isso que mudou totalmente o tipo de profissional que ele se tornaria depois. Alguém que não ficava só preso numa abstração, mas realmente conseguia levar ideias extremamente complexas para aplicações concretas. Na década de 1920, ele entrou em um dos ambientes mais importantes da matemática mundial, em Göttingen, onde pesquisadores estavam tentando organizar os fundamentos da matemática de forma totalmente rigorosa. Foi nesse período que von Neumann passou a trabalhar com teoria de conjuntos, lógica e estrutura matemática, aprendendo a formalizar conceitos que hoje parecem básicos, mas que na época ainda estavam sendo construídos. Se você parar para pensar, isso tem um paralelo muito claro com o que acontece em tecnologia hoje, porque muitas das coisas que parecem óbvias no seu dia a dia, como desenvolvedor, só existem porque alguém, em algum momento da história, organizou aquilo de uma forma estruturada, como o John fez. Pouco tempo depois, ele se mudou para os Estados Unidos e passou a trabalhar em Princeton, no Institute for Advanced Study, em um ambiente que reunia algumas das maiores mentes da época. Você tinha nomes como o próprio Einstein e Gödel circulando ali, e mesmo dentro desse contexto extremamente competitivo, von Neumann rapidamente se destacou. Existe uma frase famosa sobre ele que diz que a maioria dos matemáticos prova o que consegue enquanto ele provava o que queria, e isso ajuda a traduzir o nível de domínio que ele tinha sobre problemas que ele mesmo enfrentava. E o que torna essa história ainda mais interessante é o momento em que ele começou a sair da matemática pura e levou esse nível de rigor para problemas do mundo real. Na física, por exemplo, ele ajudou a estruturar matematicamente a mecânica quântica, organizando diferentes interpretações dentro de um modelo consistente, algo que se conecta diretamente com o que fazemos em tecnologia quando precisamos organizar sistemas complexos e dar coerência a diferentes partes de um mesmo problema. Ao mesmo tempo, ele entrou em um campo que hoje está presente em praticamente todas as áreas da tecnologia, mas na época ainda estava nascendo, que é a tal teoria dos jogos. E o que é essa teoria? Para quem não conhece, a teoria dos jogos não é só sobre jogos no sentido tradicional, como por exemplo xadrez ou poker. Ela é uma forma de modelar matematicamente situações onde existem múltiplos agentes tomando decisões, e o resultado final depende não só da sua escolha, mas da escolha dos outros também. Ou seja, não basta tomar a melhor decisão isoladamente, você precisa considerar o comportamento de quem está do outro lado. E isso aqui é o que muda completamente a lógica do problema em si. Deixa de lidar com algo determinístico
específico e passa a ser como cenários estratégicos onde cada decisão influencia o sistema como um todo. Se você parar para pensar, isso aparece o tempo todo em tecnologia hoje. Quando você projeta um sistema distribuído, precisa considerar como diferentes partes vão se comportar em conjunto. Quando você trabalha com segurança, precisa pensar em como um atacante pode agir, e quando constrói um modelo de recomendação ou um sistema de leilão, está lidando com múltiplos agentes tomando decisões ao mesmo tempo. E até a inteligência artificial, principalmente em sistemas com múltiplos agentes, esse tipo de modelagem também é essencial. O que von Neumann fez foi criar uma base matemática para entender esse tipo de cenário, algo que hoje parece natural ou que talvez seja óbvio, a gente nem para para pensar, mas que naquela época ainda não tinha sido formalizado. E isso mostra, mais uma vez, o padrão de carreira dele. Ele não estava só resolvendo problemas existentes, mas ele estava criando formas de pensar problemas que ainda nem tinham nome direito. Pensa nisso. O mais doido aqui é perceber que esses problemas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, especialmente de quem trabalha com dados, sistemas complexos, ele já estava pensando muito antes dessas coisas sequer existirem, muito menos as suas áreas também, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o foco dele mudou mais uma vez e ele começou a aplicar esse conhecimento em problemas extremamente complexos, como todos, né? Que ele sempre fazia, envolvendo simulação, cálculo e tomada de decisão em larga escala. E foi justamente nesse contexto que surgiu a necessidade de algo que mudaria completamente a história da tecnologia: os primeiros computadores eletrônicos. Von Neumann não foi o único responsável por criar essas máquinas, vale lembrar, né? Mas ele teve sim um papel fundamental para estruturar como elas deveriam funcionar. Foi aqui que surgiu aquilo que hoje a gente conhece como a arquitetura de von Neumann, a ideia de que um computador deve armazenar dados e instruções na mesma memória e executar operações de forma sequencial. Na época, isso foi uma mudança enorme, porque transformou o computador em uma máquina de propósito geral, capaz de executar diferentes tipos de programas. Se você escreve código hoje, compila, executa, testa e altera, tudo isso só faz sentido porque esse modelo existe. E mais do que isso, ele definiu a forma como pensamos computação até hoje, inclusive com limitações conhecidas como o chamado gargalo de von Neumann, que ainda influencia decisões de arquitetura e performance em sistemas modernos. E vale até aprofundarmos um pouco mais aqui, porque isso não ficou só na teoria, olha só. Quando von Neumann propôs esse modelo de armazenar instruções e dados na mesma memória, ele não estava se organizando como um computador deveria funcionar, e sim criando uma base que permitiu o surgimento do software como a gente conhece hoje. Antes disso, muitas máquinas eram construídas para resolver problemas específicos, quase como ferramentas especializadas. A partir desse momento, ele passou a ter algo muito mais poderoso, que é a possibilidade de escrever programas diferentes para a mesma máquina. E foi isso que mudou totalmente a história. Porque é isso, inclusive, que permite que você hoje desenvolva uma API, rode um modelo de machine learning, construa um sistema distribuído ou até um jogo. Tudo no mesmo tipo de arquitetura de base que foi ele que criou. Não importa se você está usando Python, JavaScript, Go ou qualquer outra linguagem. No final das contas, tudo isso está sendo traduzido em uma sequência de instruções que seguem essa mesma lógica fundamental. Mas esse modelo também cria limitações. O fato de a CPU precisar buscar instruções e dados na memória gera um ponto de estrangulamento, que é o famoso gargalo de von Neumann. Isso aparece na prática quando você lida com a performance, quando você percebe que não adianta só ter processamento rápido, se o acesso à memória não acompanha, ou quando começa a entender por que cachê, paralelismo e arquiteturas mais modernas existem. Ou seja, até os problemas que você resolve hoje como dev também têm origem nessa mesma base. E isso vai além de arquitetura, tá? Porque quando von Neumann começa a enxergar o computador como uma máquina de simulação, ele está, na verdade, antecipando algo que hoje é central na tecnologia. Por exemplo, quando você roda um modelo de previsão, faz análise de dados, treina uma AI ou simula cenários de negócio, você está usando o computador exatamente da forma como ele imaginou. Não só para calcular, mas para representar e explorar sistemas bem mais complexos. E o ponto mais interessante aqui talvez seja até esse. Ele não só criou uma estrutura técnica, como ajudou a definir uma forma de pensar tudo isso. Hoje, quando você modela um problema antes de sair codando por aí, você transforma uma ideia lógica, estruturada. Quando você quebra um sistema em grandes partes menores, você também está operando dentro de um tipo de raciocínio que foi fortalecido por esse tipo de contribuição que ele fez. E é por isso que o impacto dele ainda é tão presente, mas infelizmente pouco conhecido. Esse impacto não está só na máquina, mas na forma como a gente pensa para construir o que roda nela. E
quando a gente traz isso para algo mais concreto, fica ainda mais claro o impacto disso no seu dia a dia como desenvolvedor, porque praticamente tudo que você usa hoje foi construído em cima dessa base. Quer ver só? Quando você trabalha com um sistema operacional como Linux, Windows ou macOS, o que está acontecendo por trás é exatamente esse modelo de programa sendo carregado em memória e executado pela CPU. Quando você escreve código em qualquer linguagem, seja Python, JavaScript, Java, aquilo não deixa de ser apenas uma sequência de instruções que vão ser organizadas e executadas dentro dessa mesma lógica. Até o processo de compilação ou interpretação do mesmo código, que parece algo mais alto nível, depende diretamente dessa ideia de que código pode ser tratado como dado, armazenado, modificado e também executado. E isso escala para absolutamente tudo. Quando você constrói uma API, quando trabalha com um banco de dados, quando você roda em um sistema distribuído ou até quando treina um modelo de machine learning. No fundo, tudo isso está acontecendo dentro dessa mesma estrutura. Só que tem um detalhe aqui também. O próprio modelo que permitiu tudo isso também criou limitações que forçaram a evolução da computação. Pois é. O tal, de novo, gargalo de von Neumann, por exemplo, que é essa limitação na troca de informação entre CPU e memória, foi o que impulsionou o desenvolvimento de coisas que você usa hoje sem perceber, como cachê, paralelismo, processamento em GPU e arquiteturas mais modernas. Ou seja, não foi só a base que ele criou que moldou o que você usa hoje. Foram também as limitações dessa base que impulsionaram a evolução de tudo que veio depois. Mas até, talvez uma das partes mais impressionantes dessa história dele tenha aparecido em um campo que pouca gente conhece. Nos anos 40, ele começou a estudar máquinas capazes de se reproduzir criando modelos matemáticos autômatos celulares, onde estruturas simples seguem regras e geram comportamentos complexos. O mais curioso é que ele descreveu um sistema em que a informação servia tanto como instrução quanto como algo a ser copiado, algo extremamente parecido com o funcionamento do DNA. Isso aconteceu antes mesmo da descoberta da estrutura do próprio DNA. Olha essa que loucura! Se você trabalha com inteligência artificial, sistemas complexos ou modelagem, esse tipo de raciocínio é extremamente familiar e perceber que isso já estava sendo pensado naquela época ajuda a entender o nível de profundidade do trabalho dele. O cara era simplesmente um gênio, né? Outro ponto importante é que ele ajudou a consolidar o uso da simulação computacional para resolver problemas complexos, algo que hoje ainda está presente em praticamente todas as áreas da tecnologia. Quando você trabalha com modelos, previsões, otimizações, você está em algum nível também utilizando essa abordagem que foi impulsionada por esse tipo de pensamento. O mais doido de você olhar para essa história é que todas essas contribuições não vieram de áreas isoladas, mas de uma forma muito específica de pensar. Von Neumann enxergava o mundo como um conjunto de sistemas interconectados, onde lógica, informação, decisão e estrutura fazem parte de um mesmo problema. É exatamente isso que conecta essa história diretamente com você. Quando você programa, você está organizando lógica. Quando você trabalha com dados, você está estruturando informação. E quando você até constrói sistemas, você está lidando com interações complexas entre partes. Tudo isso conversa em algum nível com ideias que ele criou ou que ele ajudou a estruturar. Se você já está no mercado de tecnologia e quer levar esse nível de pensamento para o próximo passo da sua carreira, principalmente olhando para o mercado internacional, aqui na Coders a gente trabalha exatamente com isso, desenvolvendo não só a habilidade técnica, mas a forma de pensar e de se posicionar dentro de um mercado global. Para saber como dar o próximo passo, aponte a câmera do QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clique no link da descrição e agende uma consultoria com o nosso time de especialistas. Voltando ao ponto central, John von Neumann morreu cedo, aos 53 anos, mas deixou um legado que continua extremamente presente. A arquitetura de computadores, a forma como pensamos sistemas, modelos de decisão e simulação, tudo isso ainda carrega influência direta do trabalho dele. E a lição principal dessa história não é sobre a genialidade dele, que é inegável, mas sobre a perspectiva. O que realmente diferenciou von Neumann não foi só o quanto ele sabia, mas a forma como ele conectava áreas que pareciam até completamente separadas e transformava isso tudo em algo estruturado. É esse tipo de visão que diferencia exatamente quem apenas executa alguma coisa ou evolui dentro da área de tecnologia. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém da área tech que também vai curtir essa história e acompanha a Coders nas redes sociais. Todos os links estão aqui na nossa descrição e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!